agora o assunto são as normas que regem o direito de família. Um ramo do direito civil que disciplina as relações entre pessoas unidas pelo matrimônio, pela união estável ou pelo parentesco. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui na bancada do JL a advogada Luciana Faria, que é especialista no assunto. Tudo bem, Luciana? Prazer recebê-la aqui no Jornal Litoral. Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Muito obrigada pelo convite. É um tema bastante interessante. Eu, particularmente, adoro o ramo do direito de família, né? Para aí, maravilha. Quais são as principais questões enfrentadas pelos pais em relação à guarda compartilhada? Hoje em dia temos essa compatibilidade, né? Guarda compartilhada, e muita gente tem dúvida em relação a isso. É verdade, realmente muitas pessoas têm dúvida. A guarda compartilhada, ela hoje o judiciário já determina de plano que a guarda será compartilhada, né? A guarda só é unilateral, aquela guarda unilateral em que um dos genitores ficará totalmente, exclusivamente responsável pelo menor, né? Então ele é responsável pela matrícula da escola, ele é responsável por levar aquela criança no médico, toda a responsabilidade é exclusiva só de um genitor. A guarda compartilhada, ela é exclusiva dos dois genitores. As pessoas confundem muito a guarda compartilhada com alimentos. São duas coisas totalmente diferentes. A guarda compartilhada, ela refere-se que ambos os genitores têm que dividir as informações com relação aos menores, né? Informações de escola, informações de saúde, médica, precisa ser compartilhada essas informações. Não é compartilhar o valor dos alimentos, né? É melhor até para a criança, né? Para o menor, né, nesse caso, né? Agora, como é que você se prepara para lidar com esse tipo de desafio? Porque, às vezes, o casamento, a relação termina meio de forma litigiosa, mais complicada. Como é que é a abordagem, como é que é esse trabalho de vocês para conversar com o casal, no caso? Olha, eu sempre falo que quando acaba o amor, começa a dor, né? E a maioria dos separados, né, dos cônjuges que estão aí em fase de divórcio, acaba buscando na justiça a reparação dessa dor. Certo. Então eles acabam praticando atos de alienação parental, tentar afastar o menor do convívio de um genitor ou do outro, ou tentar denegrir a imagem de um genitor ou do outro. E aí começa as batalhas judiciais pelas partilhas de bens, o que é meu, o que é nosso, o que era só meu, né? Então, assim, há muitos conflitos realmente na justiça por conta de que as pessoas acabam tentando buscar essa reparação dessa dor, né? E a reparação dos direitos, né? Na via judicial. Isso tem um custo. Tem um custo. Quanto custa, então, para se divorciar, em média? Claro que existe esse prognóstico, pode acontecer da pessoa entrar com mais ações e aí tem esse custo. Mas, em média, a pessoa vai se divorciar. Quanto custa, mais ou menos, hoje em dia? Tem valor? Hoje em dia, para fazer divórcio, você tem dois procedimentos. O administrativo, que é junto a um cartório de títulos e documentos, mas na esfera administrativa, a extrajudicial, só pode fazer desde que não tenha menores envolvidos, quer dizer, desse casamento não tem filhos menores até a data do divórcio. Aí você pode fazer via cartório. Se não tiver bens, hoje em dia, mais ou menos, os custos de um cartório estão entre R$700 e R$800 só para fazer aquela certidão de divórcio, né? Se não tiver bens, né? Agora, se tiver bens e filhos menores só na esfera judicial. Bens na esfera extrajudicial, aí vai ter que o imposto, tem que pagar todos os impostos. Hoje em dia, quando você faz uma escritura de divórcio, você já é obrigada, na esfera extrajudicial, a fazer a transferência dos imóveis. Então, tudo isso acaba onerando extrajudicialmente. Então, é bom extrajudicialmente quem já tem um caixa, né? Quem já tem um dinheirinho guardado pode fazer extrajudicial, eu indico, porque não foge da morosidade do judiciário. Agora, no judiciário, você tem a morosidade do judiciário. No judiciário, as ações que envolvem divórcio, alimentos, guarda, são ações autônomas
Eu sempre falo que o advogado que cumula uma ação com vários pedidos acaba sendo muito moroso. E na esfera judicial tem custo também? Tem. Né? Se a pessoa não tiver acesso à gratuidade de justiça, que é aquele teto de que se o cidadão ganha até R$ 1.800, está isento da declaração do imposto de renda, ou é desempregado, com certeza ele não vai pagar as custas judiciais, porque ele vai pedir a isenção, né, pela gratuidade de justiça. Agora, na esfera judicial, sim, tem as custas judiciais, que variam de 1 a 2% do valor dos bens a serem partilhados. De 1 a 2%. Ou então do valor da causa, que é atribuída à causa numa ação de divórcio, de alimentos. Agora, existe a possibilidade de alterar, por exemplo, o regime de bens, né? Eu escolhi e aí eu mudo. Dá para mudar isso em algum lugar, algum momento, ou existe alguma restrição? Olha, Thiago, essa pergunta é bem interessante. Isso pode ser feito, sim. A pessoa que está em união estável, né? O regime da união estável é o regime da comunhão parcial de bens. Hoje em dia, até um casamento junto a um cartório de registro civil, é praxe também, você chega lá, quero casar, e o cartório vai indicar o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime de que tudo que é adquirido durante casamentos são partilhados para ambos de formas iguais, né? 50% para cada. Na esfera judicial, quando nos divórcios, tem que sempre ficar atento qual o regime de casamento para fazer essas partilhas de bens, se vai ser comunhão parcial de bens, se vai ser a comunhão total de bens, se foi a separação total de bens ou separação de bens. São esses os três regimes: comunhão parcial, comunhão total, separação total de bens e separação total com pacto. Você pode fazer alteração no seu regime de casamento? Pode. Durante você estava em comunhão parcial de bens, né? Eu vou falar o que costuma acontecer. Aí um dos cônjuges tem uma empresa, a empresa não está muito bem, ele quer preservar o patrimônio, aquela residência familiar, né? Então eles acabam alterando aí o regime de casamento. Na união estável também pode alterar o regime de casamento de comunhão parcial de bens, por exemplo, para separação de bens. Na separação de bens, os bens adquiridos por um cônjuge vai pertencer àquele cônjuge que adquiriu onerosamente. Então, os bens não comungam, né? Perfeito. Para a gente encerrar, uma pergunta que gera muita confusão, inclusive nas redes sociais, já vi alguns casos desses. Existe a possibilidade de um dos parceiros pedir danos morais caso haja traição? Existe. Existe. Dano moral é passível no direito de família. Traição, né? Se aquela traição for uma traição que expôs um dos cônjuges, por exemplo, expôs ao ridículo nas redes sociais, né? Deixou, ou perante terceiros, né? Se terceiros falaram, olha, você vi teu cônjuge, né, com uma outra pessoa, e aquilo começar a se tornar notório, e as pessoas começarem a difamar, né, um dos cônjuges por conta dessa traição, sim, o que a gente pede é que o cônjuge, né, o cônjuge que foi traído, tenha provas, né, para poder estar pedindo na justiça comum, na justiça da família, aí uma reparação por dano moral. Mas tem que ter prova. Prova é print de Facebook, print de WhatsApp, print aí do Instagram, testemunha. Isso sim pode gerar um dano moral. Luciana Faria, nosso tempo é curto, o assunto é amplo, é bem interessante. Agradeço demais a sua participação hoje no Jornal Litoral, esclarecendo alguns pontos dessa área do direito. Muito obrigado, viu?